Estamos aqui na Keycast com mais uma gravação do nosso podcast. Hoje com a presença ilustre do Rafael Junqueira, uma pessoa querida na cidade de São José aqui. E ele vai contar um pouco para nós quem é ele, com que ele trabalha. E eu quero dizer o seguinte, que para nós aqui é gratificante poder te receber, poder conversar um pouco sobre esse lado imobiliário, né? Como é que funciona, como é que se desenvolve. Então, é um prazer estar contigo aqui. Quero também agradecer o Fernando que está com a gente aqui. Fernando é o companheiro que vai estar junto comigo aqui na bancada, aqui conversando, discutindo e tirando algumas dúvidas, né, para as pessoas aí em casa, tá bom? Querido, é um prazer. Se apresenta para nós aí. Pô, primeiramente, obrigado também. E também é um prazer estar aqui, vindo conhecer o podcast e também estar conversando com vocês, com o Samuel, com o Fernando. Então, quero agradecer também de antemão essa oportunidade. E eu acho que é um assunto bem importante, né? Tanto para quem não está procurando, talvez, um imóvel, ou para quem está, porque é uma coisa que a gente está numa cidade com uma franca expansão, né? E valorização. Então, acho que para todo mundo é interessante ficar um pouco por dentro do ramo, né? E vai ser um prazer aqui somar e contribuir com o que for possível aí para esse pessoal, para todos os ouvintes aí do nosso podcast também. Como é que foi a tua trajetória? Tu não é de Florianópolis, né? Não. Sou do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, capital, né? Vim morar aqui bem jovem, vim em 2003. 2003, fizeram 21 anos agora e eu vim com 20 anos. Então eu tô brincando que agora eu já tô no meio e ano que vem eu já tô mais manezinho até do que gaúcho, mas não perde as origens, nem o sotaque, né? Mas já vai fazer aí... Gosta de uma costela? Gosto de um churrasco, né? E acabo fazendo bastante churrasco também na empresa e o pessoal gosta e também pros amigos, né? E então acabei vindo bem cedo, era 2003, sempre tive a ver, assim, a questão da venda, né? Trabalhava primeiro em loja de surf, depois trabalhei com telemarketing, depois nessa época que eu vim morar aqui eu entrei trabalhando com a Claro Empresas, onde eu já fui me profissionalizar um pouquinho mais, porque eu tinha que vender só para empresários. Então era um plano corporativo com o CNPJ, né? Então quem vinha de um ramo de surf, graças a Deus eu sempre tive as pessoas que me convidavam do trabalho que eu tava para ir pro próximo. E a da Claro foi assim, acabei vendendo para um casal, e eles, cara, gostamos muito do teu atendimento, tu tem que vender algo que te dê mais valor. Eu te perguntei, pô, o que tu vende? Deixa eu ver, eu tenho o escritório da Claro, e aí ele me chamou. E assim, da Claro, graças a Deus, eu fui para outra empresa, da outra empresa fui para o ramo imobiliário, sempre as pessoas me chamando, e eu sempre vislumbrando essa questão de tu poder dar, às vezes, um salto, né? Mas seriamente, né? Honestamente, vamos dizer assim, né? E a corretagem, né? O ramo imobiliário propicia isso, né? Então, isso foi acontecendo. Tu viesse assim na cara e na coragem pra cá, cara? Eu vim na cara e na coragem. Eu trabalhava em Porto Alegre, né? Num shopping lá, numa loja de surf, e acabei vindo com 7 amigos, Samuel. E os 7 foram embora, meu velho. Os 7 foram embora? Os 7 foram. Então ali foi diminuindo, assim, os colegas e a gente amadurecendo. E eu tive que tomar aquela decisão, era um guri, né? De guri pra homem, vamos dizer assim, né? E isso, graças a Deus, fui pelo lado certo. Eu digo que tudo na minha vida é baseado também em Deus, né? Eu sou um cara cristão que acredito muito em Cristo. Enfim, isso me trouxe princípios que me trouxeram até aqui, né? E isso fez com que eu sempre cuidasse tudo pouquinho, sabendo que, né, eu brinco hoje com os corretores que dor de barriga não dá um dia só, né? E que a gente mora em Florianópolis é muito pequenininho. Então todo mundo se conhece, né? Então sempre fazendo um trabalho honesto, legal. Hoje eu tive o prazer de ir no ramo imobiliário vender para os meus 3 ex-chefes. Depois vou te contar aqui também. Que entraram na sala sem saber que iam ser atendidos por mim. Aí imagina que não acontecesse a minha saída boa com eles, né? Então isso sempre foi me ministrando, que a gente tem que estar sempre do bem, certo, né? Onde tá. E isso vai te trazendo para essas novas fases, né? Vamos dizer assim, né? Tu falou que trabalhou numa loja de surf lá. Isso. E viesse pra cá trabalhar numa loja de surf aqui. Aqui também. É chegado numa onda? Eu sou chegado numa onda. Vim, na verdade, morar em Floripa, pra falar a verdade, por causa do surf, né? Eu surfo desde pequeno. A gente tinha casa no Rio Grande do Sul, porém lá todo mundo sabe que o mar não é o mesmo, né? Aqui o pessoal acaba tendo muitas curvas, né? Então, ondas diferentes, bastante morro, né? Que não tem, infelizmente, no sul. Então, o que me fez vir, na verdade, no início foi isso.
E aí linkar as vendas com essa cidade maravilhosa que me acolheu super bem. Então fui um cara que também sempre respeitei todos os nativos, tenho um apreço muito grande pelo manezinho, pelo pessoal daqui. Hoje eu tenho um filho manezinho, né? Legal. E então agradeço muito ter sido acolhido e foi a cidade que eu também escolhi, né? Para viver. Então começou com o surf, né? Depois a gente tinha que também ganhar um dinheiro, né? Não dava só para surfar, né? Mas dava vontade. E assim foi passando, né? E aí a gente aprendendo. Então hoje a gente acaba indo surfar menos, né, Fernando? Mas quando dá, ainda tem umas pranchinhas lá, ainda dá para pegar uma onda aí. Legal. E tu veio para cá, casou aqui? Casei aqui. Daí, por coincidência, também ela é gaúcha, né? É gaúcha também. Isso, e também nós se conhecemos aqui, não tinha sido lá. E também foi muito no início, então ela realmente me acompanha aí há mais de 16 anos, né? Toda essa minha trajetória do ramo imobiliário, ela tá lá parceira e é uma guerreira. Hoje ela tá dentro da imobiliária comigo, me auxiliando, né? Então as coisas foram evoluindo a princípio disso, mas também sou um cara bastante família, então consegui hoje os relacionamentos, né, não entrando nesse assunto, mas estão mais curtos, né, com o tempo, né? Antigamente os nossos pais, vós ficavam a vida inteira, né? E hoje é mais difícil. Então a gente comemora aí passar 16, 17 anos juntos, né? E poder seguir a trajetória do casamento e também com o nosso filho, o amor que ele nos trouxe, que é a soma, né, de tudo isso, né? E aí, passando por todas essas profissões que você passou, como é que foi chegar na tua área hoje? Foi uma coisa que te abriu os olhos? Pra vender imóvel, né? Eu vou sair daqui agora, vou começar a vender imóvel porque eu tô afim. Como é que foi? Excelente pergunta. Primeiro, eu não posso esquecer que eu tenho um pai corretor, né? E ele teve imobiliária no Rio Grande do Sul. Então eu cresci no meio do ramo imobiliário. Então eu brinco que eu pequenininho já sabia onde era o sol da manhã, Samuel, né? Porque eu tava ali no meio. Então eu ia em salão do imóvel, eu conhecia, eu vi muito aquela batida, né? Eu tava dentro pequenininho na imobiliária, as pessoas passando café, contrato, imprimindo coisa, era realmente bem diferente. Só que às vezes fica aquela questão assim que o pai é médico, quer que o filho seja médico. Sim. Né? Ou joga futebol, o filho tem que jogar futebol. E aí eu acho que meio que o guri eu fiquei com aquilo assim, não tem que fazer exatamente o que o meu pai queria. Só que o dom da venda ou a vontade de vender estava em mim, implantada pelo meu pai. Então tudo que eu vendia, as pessoas diziam pra mim, tu tem que vender alguma coisa que dê mais dinheiro. E graças a Deus isso foi acontecendo. Eu na loja de surf, os 3 anos que eu trabalhei, eu fui o ponta. Fui trabalhar na Claro, fiquei 3 anos, fiquei 3 anos em primeiro. Então era uma dedicação somada ao esforço e ao dom, digamos assim, mas que é treinável, né? Hoje eu dou cursos, por exemplo, que o dom, às vezes, ele pode perder do treino, do foco, da disciplina, né? Porque isso é ensinável, né? Então, nessa época, era muito focado nisso, mas tinha essa questão da venda. Então, resumindo, eu vim pra cá, trabalhando com venda, e aí, pra ser bem verdadeiro, eu vi que mesmo vendendo bem, quando mais tu ganha, mais tu gasta, né, gente? Sim. O cara come melhor, se veste melhor, compra um carro melhor, se muda de casa, compra a sua primeira casa. E isso foi acontecendo e eu vendo que eu não ia conseguir, mesmo sendo o melhor corretor nesses outros ramos, ou vendedor nesses outros ramos, dar uma guinada assim na minha vida honesta, né? Então ficou aquela questão na minha cabeça. Então fui um cara que me preparei, tirei o Cresci primeiro, estudei um pouco, tava com emprego fixo, ganhava legal quando eu entrei. Pra minha época, nenhum amigo meu ganhava o que eu ganhava, e foi uma decisão ir pra corretagem. Tu trabalhava antes da corretagem, trabalhava onde? Eu trabalhava na Claro. Aí tu na chegou Claro e Empresas. agora vou... E aí a mesma coisa, tirei o Cresci, mesmo com aquele salário lá, eu já gastava quase aquele salário. Então eu tava vendo assim, cara, vai ficar um ano aqui, eu vou ganhar bem, vou comer bem. Ano que vem o terreno que eu tinha olhado por 30, tava 50. Aí depois tava 95, depois 180, não vou mais comprar por 180. Aí eu tive que pagar os 180. E pra juntar 180 15 anos atrás era um pouquinho mais difícil. E assim foi. Então, assim, então tinha que abdicar de alguma coisa para conseguir isso. Então a corretagem me trouxe isso. Então foi um convite, eu fui no incerto, né? Para vocês terem uma ideia, a pessoa que me convidou, eu vou mostrar o podcast para ela. Quando eu falei quanto é que eu ganhava, ela falou assim, não vai embora. Fica aí onde tu tá que tá melhor. Daí eu disse assim, pô, imagina o balde de água fria. Eu disse, não, cara, me fala quem é o cara que mais vende aí. Daí ele ainda chegou pra mim e falou assim, aí nem começou, daí tu acha que já vai. Pegou já. E aí eu, com razão, porque não, eu te entendo, eu só quero saber. Pra saber que, né, se ele tem 2 braços assim que nem nós, ele é igual, eu vou tentar. Chega perto, quanto é que ele ganha? Aí ele falou um número que era um pouquinho melhor que o que eu ganhava. Aí eu disse, não, então, fechou. E aí, gente, foi começando. Graças a Deus, esse primeiro ano eu tirei primeiro lugar. Eu acabei entrando numa construtora bem conhecida aqui da cidade de São José.
Me tornei daí um corretor exclusivo deles e fui galgando isso, né? Graças a Deus fiquei 16 anos, 15 anos na empresa, onde eu fui 7 anos o corretor número 1. Então, pensa num bicho competitivo. O cara vai ficar 7 né? anos, 7 anos direto como líder. Hoje eu tava vendo sobre isso. Tu vê assim, às vezes o campeão, o cara fez 2 meses bom. Beleza, eu quero ver o ano todo. Né? E aí pega um cara que é campeão o ano inteiro, né? E vê se ele não é o mais trabalhador dos que tem ali. Durante 7 anos. Não cai fora, longe do pé. Né? Então, e aí no segundo ano, a mesma coisa. Eu cheguei a ter 100 colegas passando. Primeiro no segundo ano, primeiro no terceiro, primeiro no quarto, primeiro no quinto. Né? Então, assim, ó, jamais para parecer soberbo, não, jamais. Não. Eu sou um cara cristão, isso é a luta, né? Isso é uma luta e a questão é um que aconteceu, né? Então, assim, ó, a gente pode falar várias coisas, mas ninguém tira o que a gente já fez, né? Deu mérito, né? E é o que a gente já conseguiu. Então, graças a Deus, fui me esforçando, né? Aprendendo. Daí o que hoje, às vezes, as pessoas gastam numa segunda faculdade, eu gastei em mentoria, né? Então, também não foi por acaso. Então, fiz milhões de cursos, diversos treinamentos para ir trazendo isso para conhecer a pessoa, para entender de PNL, para entender de persuasão, para entender de mesa, para me tornar um closer hoje, que é menos corretores hoje que são realmente fechadores, né? Às vezes precisam de um fechador. Então, teve um trajeto devagar, um passo a passo para chegar ali. Então a gente às vezes não pode realmente se comparar com alguém que começou 20 anos antes, né? E nem 10, né? E às vezes até 5. Só que nada impede que alguém que tá 3 passe a que tá em 5, né? E isso eu sempre aprendi também com a minha mãe, né? E com meu pai, que a maturidade, ela não vem só das primaveras, né? Que é dos anos que a pessoa tem. Ela vem do que a pessoa passa, né? E ela consegue ver o que ela vai aprender com aquilo ou não, né? Então, graças a Deus, teve essa guinada, eu vi que eu gostava. Imagina, o primeiro ano aí, eu fiz 26 vendas. Né? No primeiro ano. A meta da construtora era 12 vendas ao ano. Fizesse 26. Fiz 26. Então, meu primeiro ano eu dobrei o segundo colocado e passei um pouquinho mais. Daí eu disse, pô, então não é sorte de principiante. O que é isso? Aí os outros, pô, primeiro ano, quero ver no segundo. Fechou. Mais de 30 vendas no segundo. Vendo terceiro. E aí veio acontecendo. Então daí eu disse assim, pô, se existe, é aqui que eu vou me focar. E aí, graças a Deus, gente, eu fui sempre devagarinho, sem puxar o tapete de ninguém. Fui convidado a ser o coordenador, fui convidado a ser o gerente da construtora, das 3 construtoras na época, porque ela era um grupo também, tinha mais construtoras junto. E aí isso me trouxe para um outro nível, que é onde eu aprendi a ter uma visão de floresta, para entender melhor o que estava acontecendo ali e começar a brigar pelo corretor o que eu via que funcionava para mim. E aí que mudou tudo. A visão mais macro do negócio. É isso. Aí eu fiquei mais 8 anos na gerência. Graças a Deus elevei todos os números para cima, né? E consegui ter uma equipe coesa, focada, que ficou muitos anos comigo, né? Trazendo essa verdade para venda. E sendo aquele cara ponta firme, né? Eu fiquei 15 anos sem férias, Samuel. 15 anos sem férias. Então, às vezes, o cara quer só a parte boa, quer só ver o carro que o cara tá e tal. E será que ele vai abdicar 15 anos sem ter um final de semana ou ter 15 dias livre? Não é pra qualquer um, não é fácil. Né? Chegou num ponto, tu olhou e disse, não, peraí. Agora eu tô vendo que se eu conseguir chegar onde eu cheguei, eu posso ser além daquilo que eu tô sendo hoje. Isso mesmo. E aí tu... E além disso, não foi só isso, foi a questão de realmente da vida. Então agora vai entrar uma parte, por exemplo, do meu pai, que também é importante falar. Ele acabou falecendo ali na pandemia. Na pandemia, em 2021. E aquilo ali me deu um baque, assim, que começou a me mostrar que realmente a vida é um sopro. E aí eu sou muito grato a essa empresa. E não foi a questão só financeira, foi a questão de saúde, a questão mental, né? As pessoas que ficam 15 anos, às vezes um ano a pessoa já se estressa no trabalho, né? Eu tenho uma inteligência emocional que eu fui lapidando e eu consegui não deixar isso me afetar. Tanto que nos meus 7 anos que eu fui corretor, eu tive 5 gerentes. Então eles duravam 1 ano e meio. Não 7. Porque realmente é mais full time, é workaholic, é correria. E eu gostava disso. E eu gosto disso até hoje. Então eu fiz com muito prazer, né? Treinei muitas pessoas e isso fui aprendendo junto com isso. E como eu estava falando, a trazer também para o corretor o que ele precisava, né, Fernando? Lapidando. Tu hoje também entende de imóvel, também é corretor, né? Sim. Então tu sabe que às vezes a gente para num local que precisa o apoio daquela pessoa naquilo. E se tu não tá lá atrás, não teve no primeiro processo, tu não vai conseguir ajudar, né? Vamos botar aquele cara que entrou lá na primeira empresa como office boy, ele foi indo, hoje ele é um diretor. Cara, ele é o cara que mais sabe ali dentro da empresa, né? E assim aconteceu. Então, só que isso a gente tem que ter passos para dar, e a minha ideia daí era ensinar
para que ele também pudesse chegar aonde outras pessoas chegaram, e a consequência disso seria que eu também chegaria. Sim. Né? Então, graças a Deus, eu sempre me preocupei também com o sonho do cliente. Muitos clientes eu atendi, Samuel, e tu consegue ver que é o único imóvel que a pessoa vai comprar em toda a vida dela. Então, ela tem que ser tratada com o mesmo respeito, ou às vezes até mais, do que qualquer outro cliente. Né? E o cliente que vai comprar 10 também tem que ter um respeito muito grande, porque se tu não tratar o cara bem no primeiro, ele compra o segundo imóvel contigo. Não, e nem indica. Não compra. Eu já vendi mais de 10 para o mesmo cliente. Né? Tem clientes que eu atendo há 16 anos, que já me passaram mãe, sobrinho, cunhado, porque sabe que vai vir uma consultoria em cima daquilo. Eu não vou querer vender esse copo porque eu só tenho este copo à venda. Eu vou vender o copo que cabe no teu bolso e o copo que tu precisa agora. Se o copo vai estar na planta, em construção, eu vou te ajudar a pensar sobre isso, com uma consultoria te dando cartas para que tu possa escolher. E hoje o corretor, a maioria não está fazendo isso. E quem está fazendo isso está se destacando. Porque hoje é fácil sair da mediocridade, porque a maioria está médio, né, Samuel? E isso não é na corretagem, isso é em todos os ramos. Todos os ramos. O cara vai fazer qualquer coisa, ele vai ter esses estágios, né? E a tua questão é que tu passou por todos os estágios, né? Passei. Então hoje, no posto que você está hoje, você consegue olhar de cima e entender o que cada colaborador teu precisa. Isso, e aonde o gargalo dele tranca. E o que o teu cliente precisa. Isso mesmo. Quer dizer, o cliente é mais uma psicologia, né? Tu senta com ele vai dizendo o que ele precisa, tu vai conhecendo a vida dele, tu vai entendendo e vai passando por ele. Olha que frase legal que eu vou te falar, vê se tu não concorda também, Fernando. 20 pessoas diferentes compram o mesmo imóvel. Cada uma, Samuel, por um motivo. Por um motivo. Olha que louco isso. Por que eu sei? Porque eu trabalhei muito tempo em construtora. Então eu vendi um prédio inteiro, 100 unidades a 100 unidades. Cada um comprou por um motivo. Então tu tem que colocar o cliente no centro disso. E entender ele. Para que tu possa entender o porquê que ele vai para cada produto. Né? E para isso a pessoa tem que se especializar. Ela tem que estudar. E aí hoje a pessoa compra com que ela tem confiança. Aí tu vai comprar um carro comigo, tu me pergunta quantos cavalos tem, eu não sei. Qual é a autonomia? É de 4 para 10 horas, mas tem que olhar lá no manual. Pô, eu sabia quantos litros tinha dentro da caixa d'água do prédio de água. Falava pro cara amigo, eu sei quanto gastaram de cimento lá dentro da fundação. Então isso faz a diferença, né? Então, graças a Deus, isso eu fui ajudando o corretor e dando lastro para ele. Por que tu não fala isso? Por que tu não fala isso? E tu sabe que quando a gente ensina, né? A gente aprende 2 vezes, né? Sim. Então, o cliente, o corretor, são muitos anos lidando com isso todos os dias, ele me perguntando o que eu respondo aqui, o que eu digo, isso funciona, isso não funciona, quanto é que é o saldo, quanto é que ele paga de aluguel, ele já tem um imóvel, e às vezes o corretor não fez essas perguntas, várias perguntas, e isso vai determinar a venda dele, às vezes naquele mês, né? Então, esse aprendizado me mostrou que eu deveria abrir isso justamente para poder alcançar mais pessoas e ajudar mais pessoas, tanto os corretores quanto os clientes que compram deles, né? E de nós. Ô, Junqueira, nessa consultora que você trabalhou ali bastante tempo, claro, quantos lançamentos a consultora faz no ano? Quanto tempo demora para a consultora fazer lançamento? E quantos tu já participou? Pô, excelente pergunta, Fernando. Depende muito, né? Às vezes uma consultora ela tem uma bitola um pouquinho maior, é mais antiga, né? Tá mais tranquila, às vezes tem mais terrenos por ser mais antiga, acaba fazendo mais obras durante o ano, né? Mas a princípio, hoje eu trabalho com mais de 35 construtoras, né? A maioria delas faz um lançamento por ano, às vezes a metade delas faz menos de um por ano, faz um e espera 1 aninho e meio, 2, quando ele começa a vender faz o segundo, né? E outras fazem 3, 4, como essas que eu trabalhei, por ano, por ter uma potência maior. Sim. Né? Então eu, graças a Deus, tive o privilégio de participar até hoje de 31 lançamentos imobiliários. Né? E 31 que eu digo é desde a compra do terreno até subir a obra. Isso aí da mesma construtora, né? Chave, da mesma construtora. Da mesma construtora. Então isso trouxe um know-how muito grande, porque daí também para tu vender um carro ou uma construtora, tu tem que conhecer a concorrência dela, Sim, né? Com certeza. O cara lança lá a BMW X1, qual é que é a que combate? É a Mercedes GL e tal. E o Audi dela? O Audi já é o A5. Mas é uma X6. Ela já é a GLS da Mercedes. E daí, se tu não sabe a GLS da Mercedes, como é que tu vende um carro de 1 milhão? Entendi. Então teve muito estudo nisso. Então, de 15 anos para cá, graças a Deus, Fernando, eu sei os preços. Eu sei os preços do terreno, quanto era o imóvel, quanto ele está agora e para quanto ele vai ir. Pela região, pelo bairro, por tudo que foi em volta. Então, isso traz uma visão macro do negócio, onde eu consigo passar isso para o meu cliente.
Né? Então vamos te dar um exemplo, que às vezes eu uso isso em mesa. Pô, eu tô com... Vamos dar um exemplo. Meu pai tá com um problema no coração. Tu vai entrar no hospital e dizer assim, o que é o cara mais barato aí? Me chama o estagiário do coração. Ou tu vai dizer assim, ó, só um pouquinho, cara. Meu pai tem um coração só. Quem é o melhor cara que tu tem aí no coração, irmão? Na verdade, tu vai querer o aluno, o residente ou o especialista, E né? às vezes o cliente não pensa nisso, gente. Ele vai procurar o amigo, o primo, o porteiro, achando que é corretor, de compra, dá problema no contrato, compra unidade que não pega sol, compra uma vaga trancada. Então, para ajudar todos os colegas aí, tem uma profissão para isso que se chama corretor de imóveis. Consulte quem realmente entende do mercado imobiliário da cidade que tu está olhando e essa pessoa vai te largar anos-luz na frente. E tem outra coisa que é muito importante, né, Fernando, que é uma frase que a gente usa, que é corretor certo é vantagem na compra. Então, procura o teu corretor de confiança, né? Ou nos procura, a imobiliária, a Junqueira Imobiliária, procura a gente que a gente vai conseguir te direcionar com certeza para um passo melhor e isso é um atalho do bem, vamos falar assim, porque não tem atalho, né, Samuel? Mas é tu dizer pro cara, eu atendi 25 mil famílias, sentaram na mesa comigo. Pô, será que eu já não passei por bastante coisa? Sim. Às vezes um corretor fez 50 vendas, o cara já pegou a manha, cara. Já. Mas nós estamos falando de mais de 1000 vendas, de mais de 30 lançamentos. Então por que eu não vou procurar uma pessoa que ela pode me alertar em várias coisas? Né? Pra quê? Então, às vezes, de novo, pode ser o barato que sai caro, né? Hoje tu consegue, pela tua experiência, olhar as construtoras e dizer assim, não, hoje eu quero... Essa eu trabalho. Essa aqui eu não vou trabalhar porque não confiei muito. Existe muito disso ou entrou, pô, essa é boa, vou pegar muito, qualquer coisa e... Existe muito isso, cara. Graças a Deus, assim, ó, quando o cara começa, né, o cara não tem muito o que escolher, né? Mas aí hoje, como eu quis fazer uma coisa mais refinada, hoje eu realmente escolho o parceiro que entra para dentro da nossa pauta. Inclusive um imóvel de terceiro. Às vezes tu chega no imóvel de terceiro que tu vai usar, o cara diz assim, não, eu quero botar com todo mundo, eu quero baixar a tua comissão, quanto é que tu vai? Às vezes nós vamos olhar para ele e vamos falar assim, amigo, primeiro nós estamos vindo conhecer o imóvel. Nós vamos ver, inclusive, se ele está dentro daquilo que a gente vende aqui na Junqueira Imobiliária para ele subir para a pauta. Né? Aí o cliente já diz, pô, porque o mesmo, os outros não falaram isso para ele. A mesmice entrou para ele. Lá nós não. Lá a gente vai mexer desde o atendimento, nós vamos cuidar da construtora. E outra, é um nome que eu tenho a zelar. Eu estou há 17 anos no mercado. O senhor pode entrar hoje aí no Google, nós temos 5 estrelas e não temos nenhuma reclamação. Então, tu não tem nenhuma reclamação quando tu atende 5 clientes, é fácil. Né? Quando tu atende mais de 5 mil, é mais complicado. Difícil. Então, tem esse nome. Então, hoje, eu também não quero trazer nenhum problema para o cliente que vai comprar comigo. Entendi. Porque ele é um terceiro de boa fé. Ele está procurando um imóvel e ele tem que ser assessorado até o final. Então, a imobiliária vai cuidar a matrícula, vai cuidar a documentação, vai ajudar ele em financiamento bancário, vai ajudar ele, inclusive, na mudança se ele precisar de alguém. Do início ao final. Do início ao fim. E essa consultoria hoje, ela é mais difícil nos locais. Por quê? Porque a pessoa ela quer o dela e ela vai pro próximo. A gente quer ajudar ele para que ele tenha a gente como uma referência naquela mudança, naquele ciclo, naquele sonho que ele atingiu, né? E ajudar ele com tranquilidade para que ele não tenha problema, né? Porque senão o problema volta para nós também, né, gente? Só puxa o microfonezinho por aqui. Né? Porque senão o problema também volta para nós, né? Imagina, tipo, tu vendendo, pô, só um pouquinho, agora eu não consigo financiar aqui. Pô, o próprio cara que vendeu vai dizer assim, pô, e agora? Todos vão querer o dinheiro. O cara que tá vendendo vai querer o dinheiro. O cara que tá comprando quer o imóvel. Justamente. Né? Então, assim, eu costumo falar que eu sou a mola entre o comprador e o vendedor. Né? Então tem que ser casado o negócio, né? Tem que dar certo para todos. Então a gente priva muito isso que tu falou e cuida. E outra questão, a gente não consegue abraçar tudo, né, Samuel? Então não adianta também eu pegar a construtora lá para Araranguá, Camboriú. Entendi. Eu tenho um que outro parceiros de Camboriú, a gente tem várias consultoras lá que a gente já é parceiro, porque eu já vendi unidade deles, né? Mas o nosso foco hoje ele é São José, né? Ele é mais ali Grande Florianópolis, Grande Florianópolis, Cobrasol, Campinas, Estreito, Barreiros. Sim. É o foco hoje da imobiliária para que a gente se torne especialista nesses bairros, né? E consiga realmente ajudar o cliente. Pode ter uma ideia hoje, tu me pergunta, por exemplo, de um pré-lançamento em Barreiros, tá? Eu trabalho com todas as construtoras que têm pré-lançamento em Barreiros. Então eu chego aqui na mesa, devo ter os seis do bairro, né? Eu apresento os 6 para ti. Esse aqui, Junqueira, demora muito tempo. Samuel, quanto tempo é bom para ti? 2 anos, tenho esse e esse. O cara não compra se não quiser. Mas Samuel, mas Junqueira, eu tô pagando aluguel quanto, Samuel? 3 mil por mês. Mas tu tem uma entrada? Nós vamos conversar. Tenho. Esquece na planta. Vai comprar esse pronto aqui. Entendi. E aí isso eu vou direcionando na verdade. Tudo foi baseado nisso aí.
Né? E isso é o que me trouxe até aqui, que trouxe a imobiliária até aqui. E é isso que é o que é verdadeiro hoje. Porque daí o cliente às vezes sai dali e ele tá com um cara mostrando outra coisa. Ele vai lembrar desse atendimento diferenciado que ele teve. Nosso atendimento ele é personalizado, ele é em cima do que o cliente precisa. E sem fantasia. Com o pezinho no chão. De às vezes eu dizer pro cliente assim, amigo, eu quero muito te vender esse daqui. Mas com o que tu tá me dando de dado, tu tá alcançando esse aqui. Entre tu não comprar esse para esperar o próximo, ele vai demorar mais 36 meses e ele vai ser mais caro que esse daqui. Isso aí. Ô, Junqueira, até aproveitando esse gancho... Isso acontece muito no ramo imobiliário, né? Esse gancho que você está falando, por exemplo, às vezes a gente sabe que o comprador tem um sonho de comprar aquele imóvel X. Ok, e aí ele fala, não, eu tenho isso, eu tenho aquilo, outro tal. Aí tu vai ver, algumas coisas dão para ele, outras coisas não dão. E como tu consegue conversar com o teu cliente ali, caso ele quer comprar um imóvel num valor que passa do limite dele, e para você não ser deselegante com ele e conversar, não, amigo, o teu não dá esse aqui ainda, tu tem que ir para esse aqui, começa por aqui. Como é que tu chega nesse ponto? É uma excelente pergunta. Isso a gente vai lapidando também, né, o jeito de atender, né, Fernando? Mas eu diria mais ou menos assim, ó. De novo, que ele tem essas duas opções, né, que eu vejo que ele gostou mais dessa. Só que para essa daqui a prestação fica X e demanda mais ou menos essa entrada. Eu vou fazer ele sentir isso de uma forma natural. E que jamais ele sinta que ele não vai ter aquele dinheiro. Não, é para mostrar para ele e até porque ele pode ter, né, gente? Isso eu aprendi muito na minha profissão antes de entrar na corretagem. Nunca subestimar ninguém. Eu fiz vendas que um dia eu vou ter a oportunidade de contar aqui que tu não acreditaria que ia acontecer. De vender 4, 5, 9 apartamentos junto para uma pessoa que o outro colega nem quis responder. Então, isso acontece. Então, a primeira aprendizado é esse. Segundo, eu vou mostrar baseado em dados. Então, eu vou pegar uma folha, Fernando, e vou mostrar. Tu tá olhando esse daqui de 600 mil e tu gostou desse de 850. Um exemplo, né, gente? O de 850 ele já tem piscina, 2 vagas e carregador para carro elétrico. E é na região um pouquinho mais perto do colégio do filho dele. Esse daqui é um pouquinho mais longe, mas ele tá todo mobiliado e ele entrega primeiro. Eu vou balizar diversos argumentos. Por quê? Para que ele consiga tomar decisão. Porque eu não sei se ele fez um imóvel com uma marcenaria mais top. Eu não sei se a localização dele é igual à localização do outro. Então tudo isso vai precificar o imóvel. Então eu vou chamar ele e vou dizer, cara, por mim eu te vendo esse daqui que é melhor. Mas tu tá ciente que com isso tu vai ter esse custo para se mudar, esse custo de condomínio e esse custo para esperar isso ficar pronto? E aí eu vou ajudar ele a decidir aquilo ali. Né? E às vezes mostrar pra ele quando ele não entende, quem sabe tu não vai então para um iPhone 13 em vez pro 16, porque tu tá com Samsung, porque tu já vai dar uma melhoradinha. E de repente não é o teu apartamento dos sonhos agora, mas ele vai servir de trampolim pra tu ir pro próximo. Porque olha o que eu vi acontecer nesses 15 anos. O cara sentava lá comigo e ele queria o apartamento de 800 e não de 600, Fernando. Daí o que aconteceu ano que vem, Fernando? O de 600 tava 680 e tinha vendido a unidade andar alto que ele tava olhando. Ele tinha que olhar um andar mais baixo lá ainda. Daí ele olhava e disse, pô, isso aí eu não vou comprar mais. Tá 80 mil do que tu me mostrou ano passado e eu já não queria. Fechou, então vamos pegar esse lançamento agora. Quanto? 900. Aí disse, pô, Juqueira, o outro era 850. Te avisei, Samuel. Tu deveria ter pago 600 nele. Tu ia ter te mudado. Hoje tu ia vender ele por 750 com mobília. Era mais fácil tu chegar no teu de 850. Mesmo que tu não tivesse quitado. Tu ia ter alavancado isso. E o cliente não vê isso. Por isso que hoje tem que ser feita uma consultoria. Tem que pegar o que ele gastou, né? Então vamos uma conta por baixo. Ele gasta 3 mil por ano no aluguel. Por mês. 3 vezes 12, 36 mil. Aí ele quer esperar 3 anos. É 100 mil. Mais de 100 mil. Então ele vai pagar 100 mil lá pra dona do aluguel. E vai perder de quitar 100 mil da PDL. Poderia estar investindo nele. Ah, mas Junqueira, eu tenho 1 milhão, quero fazer isso. Amém, eu vou vender tranquilo pra ele. Mas o meu papel é mostrar pra ele. Pra ele saber. Ele não vai sair depois dizendo assim, por que tu não me avisou que eu poderia ter dado 20 pila mais de entrada, pegado R$1.000 mais de prestação e sairia do aluguel? Então eu vou falar isso pra ele, depois que ele ouvir e ele entender que ainda assim é melhor ir pra planta, eu vou ajudar ele a fazer o sonho que ele quer. Essa questão desse conhecimento, né, Sim. Das construtoras que tu tens, tem que ser um pouco... trabalhar na área da construção civil para conhecer o material que é usado nesse empreendimento. Tipo assim, pô, eu sei que aquele empreendimento está usando esse tipo de material, material de primeira linha. Esse aqui está usando um materialzinho mais ou menos. Isso também acontece? Muito.
Acontece, não tem mistério, né? O cara, para fazer o mesmo metro quadrado com um padrão bonito, ele vai gastar mais do que o outro. Sim. Né? Então isso acontece muito. E aí a gente consegue precificar. Hoje as consultoras já vão ficando famosas por isso. Quem não trabalhou bem e quem tem, hoje eles chamam de alto padrão, né, Samuel? Sim. Padrão, médio padrão, alto padrão. Então isso acontece muito. Tanto que tem construtoras inferiores, por exemplo, que constrói com outro tipo de tijolo, né? Não tem uma manta acústica, não tem um isolamento acústico, então tu acaba escutando, às vezes, a pessoa caminhando, um vizinho fazendo um barulho, espirrando, né? E isso não vai ter num apartamento com um padrão mais alto. Sim. Por quê? Porque ele vai ter usado outra construção, outra laje, né? Uhum. Tem laje nervurada, tem laje maciça, ele vai usar vários outros componentes para fazer aquilo agregar um valor maior, né? Eu gosto de explicar isso no carro, né? Vamos botar assim que o cara venha, nada contra um carro menor, mas vamos botar um Uno, um carro aí de um Kwid, né? Fechou. O cara vai nós três agora para Palhoça, nós estamos longe aqui. Um vai de Kwid, um vai de Mercedes e um vai de Porsche. Se Deus quiser, os três vão chegar. Se não estragar nenhum, né? Fechou. Vão ser viagens diferentes. Uhum, com certeza. Como que a gente vai entender? Eu tenho que andar uma vez na Mercedes, andar uma vez no Porsche e andar uma vez no Kwid. Uhum. E eu tenho que visitar esse imóvel. E eu vou entender a largura do hall, né? Se a estrutura que ele usou já não vai durar muito mais do que a outra. Né? Quantas torres tem, as vagas é descoberta, é coberta. Hoje, para ter um apartamento mais barato, o terreno tem que ser mais longe. Tu já viu um apartamento mais barato na beira-mar porque o cara quis fazer mais barato? Não, o terreno é milhões. Então, às vezes, o cliente não sabe disso. Ele quer comprar o mais barato no Campeche, ele quer o mais barato no Cobra-Sol. Daí, às vezes, a gente brinca, cara, é ótimo esse imóvel que o senhor está procurando, Samuel. Ele vendeu em 2010. Aí a gente é obrigado, né? 2017, ali, talvez na pandemia, né? E assim vai. Então, assim, ó, não tem o que fazer, né? Ele vai acabar subindo. E vai influenciar essa questão do material. Então hoje a gente é bem sincero também, né? Com o cliente. Pô, é um padrão menor. Cara, é um empreendimento mais simples, ao ponto de falar com ele, mas tem gás? Não tem. É chuveiro elétrico. Tem a vaga de coberta? Não, a vaga fica na rua. Sim. Ele é 250 mil, ele é 300 mil. Hoje não tem como fazer menos, né? Então o cliente olha isso. E perguntando sobre o estudo, eu, por ter ficado muito tempo em construtora e ter estudado arquitetura e construído algumas casas no Campeche, acabei aprendendo um pouco mais sobre construção, né? E isso também me trouxe outro know-how na mesa, né? Uhum. Então, na minha opinião, hoje o cliente pesquisa muito, às vezes mais que o corretor, né? É ou não é? Sabe o mais, cara né? chega e ele fala, eu já vi aquele. É isso aí. Aquele é pequeno, aquele é sacada. Tá... O cara já sabe tudo. E o corretor sabe menos que ele. Então o que o corretor tem que fazer? Tem que estudar, gente. Eu volto a falar da questão do especialista. Às vezes o cara tá ali, ó, aqui no Instagram, e não foi lá olhar o CUB, não foi olhar o PIB. Tu pergunta pra ele o que é PIB, ele não sabe. Tu pergunta o que é CUB, ele não sabe. Pergunta o que é NCC, ele não sabe. Ele não sabe mexer numa HP. Ele não foi olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos para poder conversar com um cara que vai comprar um imóvel de alto padrão com ele, né? E hoje tu sabe, é a mesma coisa o corretor. O corretor hoje que atende milhões, o cara viaja de Emirates, o cara anda de Mercedes, o cara tem outro convívio, outro network, né, Samuel? Sim. E a mesma coisa com o outro. E nada contra o network de cada um, mas cada um está inserido do seu modo. E é igual vai acontecer com o carro. Então o cara precisa andar no Porsche, andar na Mercedes, ver um alto padrão para pelo menos entender, cara, por que esse carro é 1 milhão, o outro é 600 e o outro é 68? As diferenças, né? Ele vai entender, entendeu? E às vezes o cara quer o de 68 e tá tudo certo. Ele prefere ter um jet ski, né? Que na minha opinião tá certo ele. E ele tem uma casa a mais lá na praia para ele passar o final de semana. Sim. E o cara lá enterrou tudo. Então cada um, mas também não tá ruim. Sim, cada um vai, né? Mas tem seu... muita diferença, então, voltando, né, pro padrão e pro... Ô, Junqueira, hoje falando dessas diferenças ali, como é que você vê o mercado imobiliário ali na região que você trabalha? Quais são as regiões, assim, que você vê que tem uma... Que a gente... Pô, eu tô aqui em Floripa há 32 anos, Samuel é daqui da região. E a gente vê que o desenvolvimento é gigante aqui. Pô, já teve vários bairros, Cobra-Sol deu um boom, Campinas deu um boom e tal. O que você enxerga o mercado ali hoje? Cara, eu enxergo das regiões em geral, né? São José. Esses bairros aí vão continuar crescendo, né? A gente acha às vezes que não tem mais o que crescer no Cobra-Sol, né? As próprias construtoras estão comprando prédios de 4 andares, derrubando para colocar de 18 agora, que é o plano diretor do bairro. Então vai continuar nessa expansão. E o que eu sinto, Fernando, te respondendo, que os bairros estão crescendo bastante em volta desses bairros pelas pessoas não alcançarem naquele valor, querido. Então, tipo, é um cliente que 5 anos atrás queria 400 mil no Campeche e tava 500.
Ele queria no Cobrasol e tava 500. Daí agora no Cobrasol foi 800 o 2/4 novo. Daí o cliente, pô, com 800 eu compro um 3/4 e ele compra. Aí ele tem que ir para Areias, ele tem que ir para Floresta, para outra região. E ele vai crescendo. Então eu sinto agora que Barreiros está em franca expansão, né? Campinas continua crescendo e agora muito se foi para o Floresta, para Areias, Ipiranga, uma nova bola da vez agora que também está crescendo, está com 3, 4 prédios que vão iniciar no bairro e é um preço ainda que tu consegue competir e ele fica mais barato, por exemplo, que o Floresta, né? Que às vezes está um pouco mais barato do que Cobrasol, pelo simples fato de atravessar a BR. E isso também depende dos padrões, né? Sim. Porque tem construtoras muito bem conceituadas no Floresta que hoje estão construindo com 150 metros. Então o imóvel ele não está mais barato que o Cobrasol. Ele está mais caro porque ele é maior, tem mais vaga e ele é superior em área de lazer. Então às vezes o cliente também não tem mais aquele mito. Vou comprar na planta, ele é mais barato? Depende. Entendi. Tu tá comprando um Porsche na planta ou um Kwid na planta? Uhum. Daí, de novo, ele vai ter essa diferença. Porque às vezes o cliente não entende isso, né? Eu mostrava um pronto pra ele no Cobrasol. Ele, pô, como é que esse do Floresta tá? Pô, o pronto que tu tá olhando tem 111 metros, né? E não tem piscina. Esse tem 157, 3 suítes, 3 vagas e piscina. Mas eu não preciso de... Aí tem outro. Então, esse é o legal de tu ter coisas pra direcionar o cliente. Voltando, 20 pessoas diferentes compram os mesmos... A gente tem que ajudar ele a entender isso, né? E no momento que tu te preocupar genuinamente com isso... Não tem como não dar certo. Eu acho que é o princípio, né? Eu acho que tá se tratando com pessoas que têm sonhos, né? Que pretendem alguma coisa para a vida dela ou para a vida da família, né? E pode se pegar, né? Eu sou uma pessoa assim que, o Fernando me conhece um pouco, até sou uma pessoa bem temerosa com algumas coisas. Sim. Né? Então, em termos de vamos fazer isso, investir nisso, vamos ver o que dá. E aí, quando a gente pega, tipo, um apartamento, lá tu vê aqueles flyers do apartamento, pô, é lindo, né, aquelas fotos. Sim. É, o sonho de qualquer um ver uma cozinha daquela, um quarto daquele, aquelas fotos são bonitas pra caramba. Sim. E aí depois tu chega no final, tu de repente não é muito aquilo que tu imaginava que fosse, né? Isso, a gente tem uma experiência em família em relação a isso, né, de um imóvel que foi comprado e quando me apresentaram, né, era o sonho. Sim. Né? Pista para correr, piscina, um salão de festa enorme. Pai, demorou quase 2 anos depois do prazo para entregar. Entregaram tudo pela metade. Putz, que pena. Tinha gente que quando eles entregavam, só falando não falando o nome do santo, que iam ver o apartamento, chegava no outro, não pode nem tirar foto, não chegar a trancar a gente dentro do apartamento quando entregar a chave. Sabe? Então, assim. Vamos mostrar como é que é. Então, assim. Foi uma experiência infeliz, aí tu olha aquilo ali e diz assim, cara, mas tudo aquilo que eu sonhei para aquele momento ali ficou no papel. É complicado. Porque aí depende da construtora que tu pega, por isso que eu perguntei. A dica que eu dou hoje para isso não acontecer com ninguém que tá nos ouvindo aí. Vamos imaginar assim, pesquisa a construtora que tu tá indo e visita pelo menos os últimos 2 imóveis que ela construiu. Na minha opinião, se ela não tem pelo menos que ela construiu, tu pode acreditar e levar fé, mas tem várias que vão ter. Então, vai analisar, vai olhar o último que ela entregou, ver se ela cumpriu os prazos, ver se os clientes estão satisfeitos ali. E hoje a internet tá aí pra tudo, né? O cara rateou uma coisa, hoje tá aparece ali. Então, pesquisa, dá uma volta lá na quadra, o que tu achou dali? Tem consultoras que assumem, às vezes, uma obra que tá parada já por 3, 4 construtores, o cliente vai lá e compra que ele nem sabe. Então, assim, de novo, às vezes é o barato que sai caro. Então, cuida. Às vezes tá muito fácil. Eu te parcelo tu não paga entrada, eu não corrijo. Não vai entregar, Samuel. Entendi, pronto. Entendi. O cara não tem muita esmola. O cara tem que entender quanto é que tá aqui. 600. O cara tem por 210. Não pode, né? Não pode. Daí o cliente vai lá e se atira. Daí depois ele perdeu tudo. Então era melhor ele ter comprado o de 500, tá devendo 200, mas tá morando no que é dele, né? Então, às vezes, o cliente também não vê isso. Então, assim, tem que analisar a construtora. Tem que ver o último que entregou. E é o último que nem eu entrei aqui. Entra aqui, vai lá e olha a parede, vê a piscina funcionando. Sai na rua, vê se tem porteiro. Olha o imóvel. Legal. Né? Essa é uma dica excelente. O cara vai saber, esse é o padrão que tá entregando. Isso aqui é o que eu tô comprando de 300 mil. É isso. Tá bom, segue. Não assina, não paga antes de ter essa certeza, né? Hoje todas as construtoras trabalham os financiamentos, é igual para todo mundo, tipo, o mesmo documento que eu preciso para esse imóvel, precisar com o banco, direto com a construtora, como é que...
Então, depende também. Hoje a gente tem 30 e poucas consultoras que a gente trabalha, né? Mais da metade dela financiam direto. O que é direto? Tu chega numa construtora, a construtora do Samuel, o imóvel é 300 mil. Vai dar 30 de entrada e vai ir pagando o que pode, 1.000, 2 por mês de reforço até entrega. Entendi. Entregou, vai financiar com o banco. Entendi. Então as consultoras financiam com elas até a entrega. Algumas construtoras maiores financiam após a entrega também. Só que daí os juros é maior que o do banco. Para que isso é bom? Às vezes o cliente está com algum problema no nome, ou tem uma parcela alta, que eu chamo de parcela alta. Chegou lá no final, está devendo 400 mil. Eu vou fazer em 10 de 40. Tem cliente que eu atendo assim. Para que ele vai para o banco, Samuel? Faz direto com a consultora, 10 de 40. A consultora só vai passar para o nome dele quando ele pagar a última de 40. Tá Ou o todo cara mundo tranquilo. Ou o cara também já tá com outro financiamento para Então, não trancar, perfil. né? Agora, a outra metade que eu tenho para te explicar. Muitas agora estão adotando o crédito associativo. O que é o crédito associativo? Chega a Caixa Econômica em cima, como se fosse um guarda-sol, um guarda-chuva, e embaixo dela tem a construtora. Se a construtora vir a dar qualquer problema, a Caixa vai entregar. Então, além de ter um patrimônio de afetação essa obra, ela tem um crédito associativo com o banco. Então, isso é bom para o cliente, que ele tenha certeza que aquilo ali vai ser entregue. Né? Então, de novo, a Caixa vai dar isso se ela vê que o pessoal tem condição, terreno, tudo, para entregar aquela obra ali. Entendi. E ela vai pagando conforme a porcentagem vai subindo. Então, se o cara quer receber, olha que inteligente que eles criaram, ele tem que construir. Aí ele chega aqui e derruba aqui o teu cenário. E vai começar uma construção. Daí ele quer 30% em dinheiro. Aí tu não construiu 30%. Não recebe. Constrói 30%, a Caixa paga. Caixa E vem pagando, e ela vem subindo a obra. Entendi. Então, muitas construtoras estão com crédito associativo e muitas têm o crédito direto. Entendi. E lembrando que nessa que tem o crédito direto, tu também pode ir para o banco na entrega. Por que não pode ir para o banco antes? Porque não tem a BITS. E o banco só entrega quando tem a BITS. Quando ela está em construção, ela está com a matrícula mãe, por exemplo, do terreno, né? Ela não tem a unidade. Sim, mas esse financiamento que eu faço direto com a construtora até a entrega do apartamento, mas nesse processo eu já sou aprovado pelo banco também, igual. Não. Aí não. Chega lá no final, o banco não me aprova. Vai juntar a renda com alguém, vai ter que fazer alguma outra coisa. Essa é a diferença. Ou vai ter que negociar o imóvel e não vai perder dinheiro igual. Porque vai ter comprado por 500, lembra? Tá. Na entrega tá entregando 1 milhão, tá dobrando os empreendimentos. Daí o cara tá 1 milhão. Daí tu deve 300. Tu vai dar um jeito de financiar o 300. Senão tu vai perder? Não, daí tu vai vender para um cliente do Fernando. Aí eu venho e vendo ele de novo. Vendi várias vezes, segunda vez o mesmo imóvel. Ah, entendi. Eu achava que... Ele vai ter que se virar. Eu achava que quando começa o processo já começa com... Não, tanto que as consultoras maiores, elas nem vão analisar tanto a renda para te ter uma ideia, Samuel. Tu tem 100 de entrada e pode pagar 3 por mês, tá vendido. Ah, mas lá no final não consegui. Tá lá no contrato, que se tu não conseguir, quem tem problema é tu. Tu não vai dar o 100, tu vai ter que mexer. É fácil depois a brincadeira fica de gente grande daí, né? Ah, eu não sei se eu vou conseguir lá no final. Aí a pessoa desiste, por isso que a gente não faz todas as vendas. É fácil de repassar? Consegue. Existe uma coisa hoje, há muitos anos já, chamada cessão de direitos. Onde tu consegue passar para alguém exatamente o que tu comprou. Então vamos imaginar, Deus o livre, dá alguma coisa aí na tua família, uma dor de barriga a gente chama e tu tem que se mudar de cidade. Tu comprou um imóvel por 500, ele tá valendo 750. Tu pagou tudo, vamos imaginar. Uhum. Pô, vende por 750, 250 é teu, correu para abraço, ganhou dinheiro ainda, não perdeu nada. Né? Exemplo 2, eu comprei o de 700 mil, só que eu dei 70 de entrada. A maioria das vezes é isso. E eu tô pagando 3 mil por mês. Passou um ano, tu vai ter dado 12 parcelas de 3 mil. Certo. Vai somar com a tua entrada, só que o imóvel aumentou 200 mil. Daí eu vou vender ele por 700 e tu vai vender ele por 700 no contrato. Sim. O cliente vai te dar uma entrada que vai pagar todo o teu ato e as tuas 12 e mais o teu lucro. Entendi. E vai assumir o teu 3 pila, feliz da vida. Entendi. Por isso que eu digo assim, ó, a única coisa ruim que acontece quando não... com imóvel é o cara não comprar, Samuel. Então, ele vai se arrepender. Ela vai estar mais caro, ele vai mais caro. É diferente do carro, né? Que se eu financio o carro, não consigo pagar, eu tenho que entregar o carro e perder meu dinheiro. Aí falava de casamento, perdia 50 mil e entregava o carro. Não, o imóvel não. Comprou de novo, né? Vamos olhar onde nós estamos. Sim. Nas regiões, se eu atender, vocês não vai perder nenhum real. Vai só ganhar. Ô Junqueira, hoje eu tava conversando aqui agora também, pensando nisso, né? Hoje o pessoal tá com o dinheiro parado, às vezes, no banco. Às vezes investe em outra coisa. E ainda, qual é a segurança de investir no imóvel na planta?
Eu tô com um dinheirinho aqui, eu quero investir pro cara ganhar o dinheiro. Como é que ele pode fazer? Cara, uma excelente a segurança, na minha opinião, é que ele vai procurar as consultoras que entregam, né? Sim. A maioria das consultoras não atrasam. Aqui as mais conhecidas, essas que eu trabalho, não tem atraso. Então, primeiro ele vai fazer esse filtro. Segundo, depois ele vai comprar esse imóvel, né, com a construtora, parcelando ele direto com ela, né? Como é que era a tua dúvida? Tipo assim, o investimento que ele faz. Às vezes o cara quer jogar um dinheiro e, cara, vou vender depois, lá na frente eu vou poder ganhar. Então vamos lá. De novo, daí eu acho que ele tem que olhar a localização. Então vamos imaginar, comprei de novo um imóvel de 500 mil. É 10% que tem que dar. Ele deu só 50%. Ele vai surfar a valorização dele inteirinho, dando 2 mil por mês. Então a segurança que ele tem, Fernando, a consultora nunca atrasou. Tem consultoras que a gente trabalha aí com 40 anos, 42, 45, 30, 25. Nunca atrasou nenhuma obra. Eu vou comprar 10. Então é uma segurança, cara. A pessoa, além de ela ter um nome a zelar, tem um patrimônio de afetação da obra e ela nunca vai se desvalorizar. Sim. Às vezes o cliente fala, mas vai ter alguma crise. Aí pergunto pra todos aqui, ó. Às vezes eu pergunto pro cliente, quantos anos o senhor tem? Aí o cliente diz, eu tenho 60. Nos 60 anos que o senhor tem, quando que desvalorizou um imóvel aqui em Floripa? Nunca, o cliente pensa, velho. Nunca. Aí às vezes ele tem 38. Quantos anos o senhor tem? 38. Em 38 anos tu viu desvalorizar onde é que tu nasceu? Aí o cara, Ribeirão, Campeche, Lagoa da Conceição. Desvalorizou, amigo? R$1 que seja. Nunca. Então assim, por que tu acha que vai acontecer no que vem? Por causa do governo? Quantos governos ruins nós tivemos, gente? Continuamos trabalhando, ganhando dinheiro e o imóvel continuou subindo. Então o imóvel é moeda forte, cara. O cara, na minha opinião, tem que botar no imóvel. Né? Por quê? Porque às vezes vai fazer outra coisa e não vai estar sólido quanto esse imóvel. É igual o Samuel falou agora, né? Comprou um carro hoje de 300 mil reais. Tu tirou da loja, virou a esquina e já caiu 10% já na hora. 280. É isso aí. O cara não quero mais. Não consegue pagar, a única coisa que consegue fazer é entregar. Não consegue. O carro, o imóvel é o contrário. Nós agora fizemos um lançamento que se chama Golden Resort, do Terra, um bairro de condomínio fechado, no qual a gente teve 2 dias de fila para fazer a venda dos lotes. Teve clientes que no mesmo dia estavam oferecendo lotes por 30, 38, 50 mil reais a mais. Pela escassez da oferta e procura. Não, então isso acontece muito hoje aqui. Então, na minha opinião, um cara hoje que tem 400, 500 mil, o cara precisa comprar imóvel. Por mais que ele tenha a segurança de ele querer ficar olhando o dinheiro. Então, ou mesmo bota que 200, bota 100 no imóvel, pega uma prestação e bota 300 no banco. Não fica só esperando a questão do banco, né? O João Queira, mesmo que ele não tenha 400 ou 500, mas tenha lá, cara, eu tenho 50, eu tenho 30, eu tenho X, já e entra. pago X por mês. Já entra, vai ser melhor do que ele não tiver feito. E outra, a gente sabe que dinheiro na mão, como brinco, é vendaval, né? O cara tem 50 pila, daí o cara não comprou o imóvel, o que o cara vai fazer? O cara troca o iPhone, viaja uma vez, dá um óculos pra esposa e troca o carro. Aí eu encontrava o cara no ano que vem, lá onde eu trabalhava. Daí, Samuel, como é que tu tá agora? Tu tinha 50 de ato? Pois é, Junqueira. Agora eu tenho 12. Agora eu tenho celular. Mas o que houve? Olha aqui, ó. Olha aí com quem eu vim. Aí olha ali, tá 50. Daí ele entra ali, tá o cheirinho bom. E ele botando o carro na garagem de aluguel, cara. Então assim, ó, cada um, se o conselho fosse bom, não davam, né? Mas, né? Então cada um tem que pensar nisso. Fora que a pessoa, por exemplo, quando ela espera um ano pra comprar, porque agora eu gostei da pergunta que ele falou, às vezes o cliente tem 50 e o ato é 80. Daí ele vai lá e desiste. Porque ele não quer arrumar mais 30 com alguém. Daí o que ele vai fazer? Ele vai juntar mais 2 pila por mês. Se der tudo certo, né? Se não furar o pneu, não der problema no seguro, o filho não nascer, não ir quebrar a escola, não acontecer nada. Deu aquela vida perfeita, que nunca dá, né? Nunca dá. Tem. Então, digamos que dê. Esse cara teve uma sorte. Ele conseguiu, ele ficou 10 meses guardando 2 mil reais. Excelente. Ele vai ter 20. Mais os 50 que ele tinha, 70. O imóvel aumentou 70. Pelo menos 40. Aumentou. Daí o que ele fez? Ele perdeu dinheiro. E outra, ele perdeu a oportunidade do cavalo amarrado que passou, porque daí compraram o 1002. Aí o 802 vendeu o mês passado, ele vendeu. Depois o sexto, tu vendeu. Ele vai olhar o 402 por 70 mil a mais. E já não Nunca mais tu busca o que passou. Entendeu? Então, seu imóvel compra hoje e espera amanhã. Não se espera pra comprar o imóvel. Compra um primeiro. Espera comprando. Daí tu tá surfando junto à valorização. Entendi. Senão, não tem porquê, gente. E outra, o IGPM, olha o que tá dando. Aí vocês estão no aluguel, às vezes 2, 3, a parcela vai pra 3.300, vai pra 3,5, e tu tá esperando uma condição melhor pra comprar outro imóvel. A vida vai passar igual, gente, e o dinheiro tá indo aí, 30, 50 mil de aluguel por ano. E outra, eu trabalho com aluguel. De novo, nada contra aluguel.
mas cada um tá numa fase, tem que saber o que tu quer. Quer pagar aluguel a vida inteira? Pode pagar, vai ter sempre gente alugando, por isso que a gente vende bastante imóvel. Mas eu posso tá alugando meu imóvel para alguém. Aí tem que tomar uma decisão. Ô, Junqueira, outra coisa agora, mudando só um pouquinho. Tu montou a tua imobiliária hoje e tal. Onde é que ela fica? Quantas pessoas já trabalham contigo? Qual que é a estrutura que você tem ali hoje? Legal, Fernando. Hoje a Junqueira Imobiliária fica no mesmo bairro que ela se criou desde 2009, que é o Cobrasol, e ela fica em frente ao Shopping Itaguaçu. Legal. Ali, bem em frente ao shopping, no Terra Firme, é um prédio bem conceituado, corporativo ali. E a gente está ali no 5º andar. Hoje eu tenho 10 corretores, tenho uma estrutura com financiamento bancário, com locação. A empresa, graças a Deus, ficou muito bonita, bem legal. Convido todos a irem lá conhecer, tomar um café, né? Lá a gente tem todos os folders, temos às vezes maquete dos empreendimentos. Conseguimos fazer essa consultoria aí com mais tranquilidade, tomando um café, né? E isso é gratuito, né? Então não tem por que não ir conversar sobre o futuro, sobre imóveis e sobre dinheiro, né? Hoje eu brinco que hoje é os clientes que me procuram, né? Tu imagina, Samuel, eu te vendi um imóvel 15 anos atrás por 200. 7 anos depois ele tava 500. Tu foi lá e comprou outro comigo. E isso foi te acontecer. Tu não tá feliz com isso? Sim, com certeza. Esses são os meus clientes hoje. É ele que me procura, Junqueira. Eu quero botar o dinheiro em outro lugar que eu gire 200. Qual é o teu próximo lançamento? Nós vamos ter um lançamento para atender ele. Então eu chamo isso de um círculo virtuoso. Só que ele tem que começar. E a gente sabe o caminho das pedras para ajudar o cliente em tudo isso. Então a estrutura está aberta, a gente tem também o nosso Instagram, Junqueira Imobiliária. Lá tem o meu pessoal também, Rafael Junqueira Imóveis. E é um prazer, como eu falei, receber vocês ali. A gente também atende online. Às vezes hoje com essa correria, às vezes o cliente não tem tempo. Pode fazer um horário de 10 minutos com a gente e sair com outra visão do mercado, de valores, de preço, de prestações, né? Que às vezes o cliente não é obrigado a saber. Mas nós somos, e o nosso papel é passar isso para ele. É solucionar, ajudar o cliente, né? É ajudar o cliente. Então hoje ali, porque a estrutura também tá ali, Fernando, que é o bairro que a gente mais atende. Então a gente conhece bastante em volta ali. Então a tendência é inclusive, aumentar daqui a pouco até uma filial, algum local ali também. Ah, legal. Como é que tu consegue conciliar hoje essa tua correria? Porque é uma correria, né, cara? Tem que pensar rápido, tem que agir rápido, né? Bastante. Junto com a tua família. Cara, é difícil. Eu aprendo também, de novo, muito com a minha mãe, com meu pai, com a própria esposa, né? Que a gente tem que tentar dar um tempinho de mais qualidade, né? Pro nosso filho e pra nossa família. Eu sempre tenho que agradecer ela, que ela sempre entende isso. E sempre me aguardou todo esse tempo. Porque tu imagina, tu ter um esposo que não tira férias há 16 anos, né? Era uma viagemzinha de sábado, tinha que voltar domingo. E na estrada, atendendo o corretor na ida e atendendo ele na volta. Junqueira, uma proposta. Junqueira, o cara quer tirar 30 mil. Cara, e agora? Tu consegue uma segunda vaga de garagem? E assim a gente tem vivido até agora. Mas graças a Deus eu tenho conseguido manter isso. Ela me ajuda bastante. Mas é uma missão, né, cara? Que nem a gente fala da mãe, a gente sabe que a mãe não é fácil ser mãe, né? E também não é fácil ser pai. A gente fala, quando eu falo isso, é de mãe presente e pai presente, né, Sim. Samuel? Então isso acontece, então é difícil, cara. O Fernando também me conhece um pouco, sabe que às vezes acontece coisas familiares e a gente não pode deixar a peteca cair, né? Eu tava no meio de um pré-lançamento que eu te contei aqui, que a gente teve um sucesso de vendas e o nosso cachorro, infelizmente, faleceu, cara, com 17 anos. 17 anos? Isso, eu no sábado estava no pré-lançamento e na sexta ele morreu de sexta para sábado. Eu 4 da manhã estava com ele no veterinário, às 8 eu estava assinando o contrato. E o cara que ia me ver às 8, não podia estar assim, ó, meu cachorro morreu, eu tô com isso. Então, inteligência emocional, cara, hoje a pessoa, isso é comportamento de criança, ela tem que saber que ela tem que respirar e que o próximo pessoa, cidadão, amigo ou familiar, não tem que pegar essa tua carga, né? E tu tem que ter isso. Então é difícil? É muito difícil, mas é treino, é uma lapidação diária, né? É pedindo para Deus conseguir nos dar sabedoria e entendimento para todas as coisas, né? Que é o que Salomão também diz na palavra dele. Eu gosto muito disso, gosto muito da palavra de Davi, por isso que o nosso filho hoje se chama Davi. Né? Então acho que tudo vem de encontro a isso também, né? Mas é uma missão e todo dia dá vontade de a gente se cobra muito, né, Samuel? Pô, queria ter ficado mais e tal, mas é uma coisa que eu tenho que ter a consciência que a gente sempre tem que estar evoluindo, né? Às vezes tem um filhinho pequeno, tudo, o cara tá o dia inteiro trabalhando e graças a Deus a gente tem que estar conciliando, né? Eu, graças a Deus também, com o trabalho que a gente fez até agora, eu consegui que a esposa ficasse 2 anos com ele, né? Então, que era um sonho dela. Então, isso também fez com que ele ficasse outra criança, né? E ela também conseguisse aproveitar ele, que era o sonho dele. Cuidando. Só com ele. Ele tá com 2 anos e 4 meses. Ele foi há 4 meses pra aula.
Então, e já super desenvolvido. É bom. Então, graças a Deus, a gente conseguiu ficar bastante esse tempo, né? Para dar essa qualidade melhor de vida, tanto para ele quanto para ela, né? Porque a gente sabe que tem muitas famílias aí com 4 meses não tem o que fazer, a mãe tem que voltar a trabalhar. Né? Então, de novo, a gente agradece isso, eu agradeço ter conseguido proporcionar isso para ele, até mais do que para ela, né? Porque é muito bom. E agora ele teve que ir para aula para nós começar a se mexer também. É isso aí. E hoje, qual é o conselho que tu daria para as pessoas que têm um sonho de ter o seu Adquirir um imóvel, né? adquirir um imóvel, de muitas vezes sonhar, mas às vezes tem receio ou medo. Receio. Cara, o primeiro conselho que eu sei que é bem difícil, vai ser um dos mais difíceis de falar, é a gente se policiar com os gastos, cara. Porque o que eu vejo hoje? A pessoa com um salário bom, com potencial de comprar e sem entrada. Hoje nada mais está sendo vendido sem entrada. É um outro imóvel que tu encontra aí, entrada parcelada, e se tu for ler lá a letrinha vermelha, está embutido em algum lugar esse pagamento, porque daí não corrige aqui, enfim. Então assim, ó, se esforcem, gente. Eu vou dar uma dica aqui, já que tu me perguntou, que eu dava lá, onde eu sempre trabalhei, e eu dou até hoje. Pega uma caixa de sapato, fecha, escreve sonho. Coloca o nome do apartamento, o nome do carro, o que ela quer fazer. E tu vai ter que, infelizmente, abdicar de alguns momentos e colocar algum valor ali dentro. Por exemplo, hoje a gente podia sair daqui e ir num sushi. Não que não tenha comer sushi. Eu fui na semana passada. Hoje eu não vou. Eu gastaria quanto lá? 110. Eu vou botar 110 aqui na minha caixinha. Essa é a dica que eu dou. O cara não nota o que se perde. E aí, depois deixa de comprar porque não juntou a entrada. E outra, isso é tão básico fazer, que eu sei que é difícil, que às vezes quebra um dente. O cara precisa acionar o seguro do carro. E daí ele vai ir para um cartão e aquilo vai virar uma bola. Então o que eu digo assim, cara, é um esforço momentâneo, mas por uma coisa duradoura no final. Né? E de novo, se conselho não, né? Se eu não fizesse isso, eu ia estar no meu mesmo aluguel, com a mesma coisa. O aluguel onde eu gosto de morar hoje está 10 mil. Daí tu imagina hoje tu ter que trabalhar para pagar 10 mil de aluguel. Só que eu tive que trabalhar para pagar 10 de parcela para quitar a casa para não ter aluguel hoje. E daí saiu de onde? Saiu do teu sushi, Sim. da tua viagem, 16 anos sem férias. Ah, não consigo. Tá aí. Não é todo mundo que consegue pagar o preço. Ah, mas às vezes eu tô bem, eu consigo viajar e ainda juntar. Amém. Beleza. Segue o baile. Só que eu tô dizendo, a tua pergunta foi para quem não tá conseguindo. Se policia, gente, vamos tirar aqui, faça um estudo, coloca na calculadora. Se nós guardar 300 pila, em 10 meses nós vamos 3 mil. Ter 3 mil é pouco, mas se tu não fizer nada, tu não vai daqui a pouco ter 20 de ato. Entendeu? Então assim, pô, tô com o carrinho quitado e tô de aluguel, fica mais um tempo com o teu carrinho quitado. Junta mais um pouquinho pra tu comprar um imóvel, depois tu compra outro. Porque às vezes a valorização do imóvel, ela dá mais do que um carro. Eu comprei imóveis já que deram 200 mil, 100 mil em um ano. Então, pô, daí tu comprou bem, não pagou tudo, aumentou 200 mil, não dá pra comprar um bom carro com 200 mil? Tu espera 2 anos. O cara vai lá, compra o carro primeiro, pega a prestação de 7 conto, pega o aluguel, pega pá, aí ganha bem, mas como é que não junta, pô? Então assim, ó, o que eu digo? Vai juntar e se policia, cara. E sacode a goiabeira, que nem o gaúcho fala, tipo assim, ó, pede 10 mil pro pai, vende o carro, vende a bike e o notebook por 5, dá a entrada e te muda. Depois tu te vira no resto. Senão, não vai dar. A inércia, ela acontece, né? Legal, cara, legal. Quero te agradecer ter vindo aqui, cara, compartilhar um pouco da tua Essa história. aula aí, né? Dar essa aula Pô, que isso? de como fazer as coisas e como funciona, né, esse mercado. É isso E aí. muitas vezes a gente vê um corretor, até eu sempre falo, né, que eu não sei como é que o corretor consegue sobreviver, porque a gente vender um negocinho pequeno é complicado, agora vender um difícil, apartamento. E toda uma responsa. Terreno. E toda uma responsa. E às vezes o cara acha que é sorte, que nem a gente fala, né? E sorte vai dar 1 mês, 2, né? E o que ele falou nessa, às vezes pode pegar um apartamento, um imóvel de 200, 250, como ele vende também de milhões. Então assim, e a alegria de vender e atender um cliente de 200, 250 Claro. é o mesmo de... Pô, porque daí tu vê a organização do cara, o cara realmente pegou o carro, pegou 10, o filho ajudou com 5 mil, juntaram as rendas e saíram do aluguel, cara. Cara, isso é lindo, velho, porque isso me motiva a entender que assim, a cidade ela vai crescer e sempre vai ter alguém trocando. Então, às vezes, até em listagem, a gente vai falar com o corretor e diz, mas esse cara já tava há 2 anos. Cara, em 2 anos a vida mudou, a pessoa já comprou outro imóvel. Ou ela já tá vendendo dela porque o guri nasceu e ele tá com 2 dormitórios sem suíte, que é o primeiro dele. Os colegas dele botando o carro pra carregar lá, ó, o cara já tá melhor e tu não tá achando que ele vai comprar de novo. Né? E assim vai, daí ficam falando de crise.
Cara, nós fomos agora, eu fui pra Pomerode esse final de semana, não tinha diária em Pomerode, Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, todas as praias, todas. Eu liguei pra 28 hotéis, não Tudo tinha cheio. diária, tudo cheio. Dinheiro tem. Esse final de semana, né? Aí vai lá agora comprar uma Mercedes que os caras querem que eu troque. Tinha fila de espera de 6 meses, o carro, olha, vai lá, olha o valor do carro. Aí tu pensa, não tem. Tinha Jeep que estão esperando. Então, assim, daí o pessoal fala, mas estão falando com quem, então? O dinheiro tem, o negócio tá movimentando. Tá circulando, né? Entendeu? E alguém vai abraçar alguma fatia, né? Tu já ouviu falar na teoria do carro vermelho? Não. Já ouviu, Fernando? Não. Tu viu algum carro vermelho vindo pra cá hoje, quando tu veio dirigindo? Quando eu vim dirigindo, Eu não eu prestei percebi. atenção. Viu? Então vou imaginar que eu dissesse assim pra vocês dois, eu vou te dar $50 por cada carro vermelho que tu vir daqui até o KeyCast. Tu ia saber quantos carros tinha vindo até aqui? A sorte é bem parecida, pra explicar pros outros. A gente tem que estar atento. E eu sempre falo que ela tem que me encontrar trabalhando. Então, no momento que a gente entende, presta atenção, as oportunidades elas vão passar, Fernando. Elas vão passar. Se nós estiver atento, elas vão ser o carro vermelho. Senão, elas só vão passar. Então, que a gente também finalize com isso, lembrando que em todos os ramos a gente tem que estar atento, né? Primeiro, sempre agradecendo a Deus, mas atento a isso tudo, porque às vezes a sorte ela é isso aí, que a gente não prestou atenção ou não deu bola. E isso acontece com o imóvel, acontece com um convite para um podcast. Tu tinha os teus afazeres, ele tinha os dele. São 10 da noite. Eu poderia também, por exemplo, estar fazendo outras coisas. E a gente veio aqui se doar. Então, acho que Deus também age em volta disso, né? E nos mostra que a gente está num constante aprendizado, né? E sempre tentar lembrar que vai ter sempre alguém melhor do que nós, né? Mas que a gente pode estar 1% melhor que ontem, né, Samuel? Sim. Melhorando um pouquinho. Então, é isso, gente. Também é um prazer ter vindo aqui conversar com vocês hoje. Cara, deixa a tua Fala rede de novo social aí, tua teu rede endereço. social e tal. Então, vamos lá, gente. É Junqueira Imobiliária com J e QU. É um verde que vai aparecer lá no Instagram. Junqueira Imobiliária. Então, deem uma olhada lá, nos sigam. Ali a gente faz diversos vídeos mostrando valorização, compra pronta, compra na planta, para 1 ano, para 2, terreno, construção. Com certeza, se tu tá com interesse em conhecer mais esse universo do ramo imobiliário, vai ser um prazer estar contigo lá nas redes sociais também. E já segue com certeza também o pessoal que está nos vendo aí, o KeyCast, né? O Samuel e o Fernando, que nos receberam aqui de porta aberta, e tem muito conteúdo, né? Hoje mesmo a gente chegou aqui, tava o vereador da cidade aqui conversando, né? Então que cada vez o negócio cresça mais, que Deus coloque cada vez mais a mão em cima aí e a gente cada vez mais prospere todos juntos. É isso aí. Obrigado, meu querido. Deus te abençoe aí na tua caminhada aí, tá? Saúde para a família. E precisar, estamos juntos. Vamos trazer outras vezes aqui para trabalhar um pouquinho mais sobre esse assunto aí. Pô, legal. Tá, foi um prazer aí falar com vocês. Junqueira, obrigado. Tamo o homem junto. é um fenômeno. Deu uma aula para nós aqui de graça. E assim, não deixe de investir, procura. Igual ele falou, ele vai dar a consultoria que você precisa para poder adquirir o teu imóvel, o teu sonho. Valeu, Fernando. Valeu, pessoal. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima aí.